Sétimo ano, hoje eu trouxe um assunto para vocês de arte, que está lá na unidade 2 do nosso livro, que fala sobre rosto e expressões. O personagem é um ser criado por quem escreve a peça ou pelo próprio ator. Em uma improvisação, ele representa desde uma pedra até uma estrela, por exemplo, né? Pela expressão do ator, da imagem que eu trouxe aqui para vocês, o que você acha que ele está fazendo? Que personagem ele poderia ser? Por que está de chapéu? E quando a gente fala da improvisação no teatro, é muito importante, porque a improvisação, você não pode parar de atuar naquele momento, né? Porque o teatro é sempre aquela coisa que você tem uma vivência com o público. Então ali você improvisa uma fala quando você esquece. Então assim, essa questão da improvisação é muito importante para nós trabalharmos, porque até nos dias de hoje a gente não precisa trabalhar uma peça de teatro decorando todas as falas. A gente pode trazer para a nossa realidade, adaptar uma peça à nossa realidade, modificar as falas, e nós não precisamos gravar, a gente pode interagir com essas falas, porém nós não podemos fugir do roteiro. Trabalharemos neste capítulo com a expressividade vocal e corporal do ator e com as técnicas vocais, envolvendo respiração, dinâmica, entonação, ritmo e principalmente a expressividade. Quem representa o personagem? Nós temos aqui um ator ou uma atriz, né? Quando a gente pensa nessa questão de representação de um personagem, né, é muito importante nós sabermos o porquê do uso da máscara no teatro, né? Porque logo nas primeiras encenações teatrais lá da Grécia, o homem era só ele que podia atuar no teatro. Então, por conta disso, eles faziam uso das máscaras. As mulheres, elas eram proibidas de encenar. Então, o homem ele fazia tanto o papel de mulher quanto o papel de homem, né, fazendo o uso das máscaras, porque ninguém podia ver as expressões faciais dele, somente a expressão de corpo e movimento, as expressões corporais. Mas não basta ter corpo que sabe andar e falar para ser um ator. É preciso também usar esse corpo e essa voz. Muita gente pensa que basta você chegar, decorar um papel e chegar no palco e começar a falar, despejar palavras sobre o público. Isso não é uma encenação teatral, né? Isso não é um teatro, porque a pessoa ela fica muito infeliz quando vai ao teatro para se emocionar, para sentir alegria e tristeza, para ver e sentir a vida, para conhecer as ideias do autor, né? E encontra atores parecendo papagaios que falam, 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 não coordenam, né, essa fala, não tem uma atitude de posicionamento de palco, porque para isso a gente precisa se posicionar corretamente no palco, né, jamais ficar de costa para a plateia. Então é muito importante, é tão importante o papel de um ator no teatro, que para bem formá-lo existem escolas e academias espalhadas pelo mundo todo. A composição de um personagem. Um personagem, para ele ser completo, ele precisa também da sua composição. E a gente tem também a composição, que é a expressão, uma das composições muito importantes, é a expressão vocal, né? Além da expressão vocal, nós temos também a expressão corporal. Tem aqui duas imagens, uma de expressão vocal, né? Então, para você trabalhar a sua vocalidade, né? Para você trabalhar a sua tonalidade, você precisa fazer exercícios antes de se expressar. Você precisa de uma boa dicção, de uma boa fala. E quando a gente fala das expressões corporais também,
o nosso corpo, às vezes, ele fala sem precisar nós entonarmos voz, sem precisar de expressão facial, né? Às vezes a gente se comunica com gestos mais do que com palavras, de maneira natural. E quando mentimos, nossos gestos podem nos deletar, né? Eles podem mostrar que estamos mentindo. Então, assim, existem códigos no teatro para a expressão corporal. Alguns a gente até chega a. Existem códigos na expressão corporal. Nós temos também os elementos vocais, né? Além da expressão corporal, nós temos os elementos vocais. Os elementos vocais são a respiração, ela é fundamental na expressão vocal. Por isso você tem que fazer exercícios para educar a sua respiração, né? Além da respiração, nós temos também o timbre. O timbre da voz é o elemento que nos permite identificar as pessoas, né? Todo timbre, aquele barulho que você ouve. Então, às vezes, assim, você fala com um amigo por telefone, você já conhece, né, o timbre da voz dele, quem é que está falando. Às vezes a pessoa fala muito alto, às vezes a pessoa fala muito baixo. Então, assim, a gente conhece o timbre da voz. É a característica da voz. E os atores, muitas vezes, eles utilizam seu próprio timbre de voz para representar os personagens. No entanto, em certas ocasiões, eles precisam alterá-lo, falar diferente para a caracterização melhor de seus personagens. Às vezes a gente pega timbre, principalmente em novelas, né? Essa caracterização de atores da caracterização da fala de várias regiões. Então aí a gente tem um timbre diferenciado de voz que muitos atores fazem. Nós temos também a articulação. Articular bem uma palavra é pronunciá-la com clareza, para que ela seja realmente entendida. Algumas pessoas não articulam bem, suprimem um som de algumas letras. Quando a gente assistiu o desenho do Cebolinha, por exemplo, ele não tem uma boa articulação, porque em vez de ele falar problema, ele fala problema. Então, assim, essa é uma questão da articulação, é como você fala, né? A movimentação dos lábios, né? Ou da língua, não usam os dentes para pronunciar algumas consoantes, fazem exercícios, você precisa melhorar os movimentos que são usados na fala. Então, para você ser um bom ator, às vezes até um bom locutor, um bom âncora de televisão, né, para quem é o âncora, quem é o responsável por um jornal, ele tem que ter uma boa articulação. E, ao mesmo tempo, né, ele também tem que ter uma boa entonação. A entonação é o canto da fala, o jogo entre o grave e o agudo. Tem pessoas que falam muito fininho, né? Aquele som agudo e o som grave. Quando o pai está com raiva em casa, o que ele faz? Ele dá um gritão, ele chama a sua atenção, aí nós temos os sons graves, né? Cada região do Brasil apresenta uma forma diferente de falar, que varia em muitos aspectos, principalmente na entonação. Os catarinenses, os sergipanos, os mineiros, os paraenses, os cariocas, todos têm essa entonação na fala. E para finalizar, a gente vai falar também da dinâmica vocal. Ela está relacionada à força e à potência com que se fala. As pessoas são tímidas, que quase não escutamos, né, por falar muito baixo e não usar a potência vocal. Outras falam tão alto que chegam a incomodar. Uma boa fala intercala momentos de maior e menor intensidade. Então, aí nós temos a respiração, o timbre, a articulação, a entonação, a dinâmica, né? De um modo geral, a gente viu cada uma delas passo a passo para poder nós entendermos melhor a composição de um ator completo no teatro.